E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula de número 6 deste curso de Contabilidade Geral. A gente vai iniciar essa aula 6 falando sobre regimes contábeis, ou seja, regime de competência e regime de caixa, tá? É importante você lembrar que a contabilidade ela é realizada segundo o regime de competência, ou seja, a gente está preocupado com a data, o período dos fatos geradores das receitas e das despesas, independente se essas receitas foram recebidas e se as despesas foram efetivamente pagas. Ou seja, a gente olha para o fato gerador das receitas, o fato gerador das despesas, o período a que elas então se referem, tá ok? Pouco importa quando vai ocorrer ou se já ocorreu o recebimento ou pagamento. Então, por exemplo, uma receita de venda, ela é apropriada no período em que a venda ocorreu. Depende se essa venda foi à vista ou foi a prazo, tá ok? Esse é o regime de competência. O regime de caixa, por outro lado, é aquele regime que se preocupa com o efetivo recebimento e efetivo pagamento. Efetivo recebimento e efetivo pagamento. Então, por exemplo, no regime de caixa, uma receita ela só é realizada, considerada realizada, quando do efetivo recebimento, né? Independente se essa venda está sendo realizada aqui à vista ou se ela foi realizada a prazo lá no passado e está sendo recebida agora. Se ela está sendo recebida agora, ela que é o período onde ela será reconhecida. Então, o regime de caixa olha para entrada e saída de dinheiro no caixa, ok? Maravilha, vamos então, aliás, só deixa eu lembrar aqui mais uma coisa, né? Porque tem muito aluno que acaba confundindo esse regime de caixa. Quando eu falo de regime de caixa, regime de competência, eu estou apenas olhando a receitas e despesas. Porque tem algum aluno que fala, professor, tem um fato contábil ali que é uma compra de mercadoria à vista. Compra de mercadoria à vista, meu amigo, não tem nada a ver com receita e nada a ver com despesa. É um fato permutativo. Então, muitas vezes o aluno pensa que como foi uma compra de mercadoria à vista, né, seria algo que afetaria o regime de caixa. Não. Quando eu falo em regime de competência ou regime de caixa, estou falando de receitas e despesas. Não estou falando de contas patrimoniais, ok? Então, maravilha. Essa é a diferença entre apropriação então de receita e despesa. Regimes contábeis, a gente então vai ver regime de competência e regime de caixa. Bom, conforme eu já falei, o regime de competência, olha lá, as receitas, veja que eu estou falando de contas de resultados, receitas e as despesas serão apropriadas de acordo com o fato gerador. Ou seja, independe do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. E o regime de caixa, né? As receitas e as despesas são apropriadas no momento do seu pagamento, no caso de despesa, e recebimento, no caso de receita. Independente do momento em que aquelas receitas e despesas foram realizadas, ou seja, o momento, o fato gerador delas. Então, a despesa ela é considerada incorrida quando efetivamente paga, e a receita, por sua vez, será ganha ou realizada quando for efetivamente recebida. Então, olha lá, o regime de competência, a gente olha para o fato gerador das receitas e o fato gerador das despesas. O regime de caixa, ele olha para o momento do pagamento ou do recebimento. Então, apenas para ilustrar isso aqui. Suponha que agora, 31 de maio, eu vá, então, reconhecer a despesa com o salário. Veja que aqui eu estou fazendo a apropriação da despesa de salário de maio, ou seja, estou olhando para o fato gerador das despesas de maio, né? O empregado trabalhou em maio, portanto, no dia 31 eu vou apropriar essa despesa. Então eu debito, né, despesa de salário. Perceba que eu estou aqui no regime de competência. Estou pouco me importando se essa despesa foi paga ou não. Se ela foi paga, o crédito vai ser na conta caixa. Se ela não foi paga, o crédito vai ser numa conta de obrigação, ou seja, salários a pagar. Então veja que esse lançamento, ele é típico do regime de competência. O regime de caixa, ele só apropria uma despesa de salário quando eu efetivamente pagar esse salário. Então veja que essa que é a diferença de abordagem dos dois regimes, tá ok? Lembrando novamente, a escrituração é realizada segundo o regime de competência, tá ok? Bom, vou pegar algumas questões aqui. Questão aplicada em 2017, no regime de competência, apropriar uma despesa significa o quê? Receber um crédito de venda. Não, tem absolutamente nada a ver, né? Receber um crédito de venda, estou recebendo o valor de uma venda. Então, tem absolutamente nada a ver com despesa, né? Pagar uma despesa vencida.
Ora, se a despesa já está vencida, se a despesa já está vencida, ela foi apropriada nesse momento. Então, é o exemplo aqui do salário, né? A despesa de salário, ela vence, ela é considerada incorrida em 31 de maio agora de 2018. Independente se eu paguei ou não. Se eu não paguei, o que que vai acontecer? Eu vou creditar salários a pagar no meu passivo exigível. Aí lá no momento oportuno, em junho, quinto dia útil, por exemplo, eu vou lá e pago essa despesa de salário. É a alternativa B, estou pagando uma despesa vencida, uma despesa que já foi apropriada. Veja que nesse momento é um fato permutativo, debito a conta salários a pagar pela baixa da obrigação e credito a conta caixa. Então, não tem nem tem nenhuma apropriação de despesa na alternativa B. A C, ele fala reconhecer a ocorrência do fato gerador independente de efetuado o pagamento. Aí sim, né? Olha lá, no regime de competência, apropriar uma despesa significa reconhecer a ocorrência do fato gerador independente do pagamento dessa despesa. Aí sim, o fato contábil, de acordo com o regime de competência, é exatamente isso. Não estamos preocupados com o pagamento da despesa, e sim com o fato gerador dessa despesa. Então a C está correta. D, contrair um empréstimo de curto prazo, não tem nenhum sentido, isso aqui é um fato permutativo também, né? Débito em caixa e crédito em empréstimos a pagar. E E, desembolsar valores para pagamento de obrigações contraídas. Então aqui seria o pagamento também, um fato permutativo, né? Débito em obrigações a pagar e crédito na conta caixa. Então não tem apropriação de despesa. A questão 2 diz que o regime contábil segundo o qual as transações devem ser registrados no período a que se referem, independente do recebimento ou pagamento, é o que? O regime de competência, né? Então, no período que se refere, está olhando para o fato gerador das receitas, para o fato gerador das despesas, independente do efetivo recebimento ou pagamento. Então, é o regime de competência. A questão número 3 diz o seguinte: regime de escrituração contábil em que as receitas e as despesas são atribuídas aos exercícios de acordo com a real incorrência, isso é, de acordo com a data do fato gerador. Então aqui está fácil, a gente está falando do regime de competência, né? E não quando do recebimento ou do pagamento, né? Por esse regime, toda a receita e toda a despesa do exercício pertencem ao próprio exercício, embora já empenhadas, uma vez terminada a vigência do orçamento, passam a ser do exercício seguinte. Bom, essa segunda parte já tem mais a ver com contabilidade pública, né? Eu peguei essa questão pela parte inicial aqui, né? Pela parte inicial que ele fala aqui do fato gerador. Bom, a gente está falando do regime de competência, né? É uma questão de contabilidade pública. Eu sou absolutamente ignorante em contabilidade pública, confesso, nunca estudei contabilidade pública na minha vida. Muitas vezes os alunos vêm, professor, você tem um curso de contabilidade pública? Não, nunca estudei contabilidade pública, não sei absolutamente nada. Peguei essa questão apenas pela parte ali inicial, uma questão recente, então pela parte inicial ali para a gente lembrar, né, que o regime de competência a gente olha para o fato gerador, tá ok? Fato gerador. Maravilha. Bom, a questão de número 4, também aplicada em 2017, é bacana para a gente ver essa diferença entre regime de caixa e regime de competência, né? Ele fala, considere as seguintes receitas e despesas referente ao mês de dezembro de 13. Então esse aqui, né, é o período de análise. Aí ele dá aqui vários itens, vamos ver o que ele quer, com base nas informações, qual que é o resultado de dezembro de 13 de acordo com o regime de competência. Bom, a gente já pode aproveitar e fazer aqui uma análise, né? Uma análise da diferença entre o resultado de acordo com o regime de competência e de acordo com o regime de caixa. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos verificar essa diferença. Lembrando que a gente está focado aqui em dezembro de 13, né? Dezembro de 13. Ou seja, em dezembro de 13 eu vou apropriar receitas e despesas referentes a dezembro de 2013, independente se foi pago ou não. O regime de caixa não, já vai olhar para o efetivo pagamento e recebimento em dezembro de 13, independente do fato gerador daquele fato contábil, ok? Então, a primeira... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos,
o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.